futuro próximo, uma nova enfermidade conhecida como vírus Maze se espalha pela Europa, transformando os contaminados em zumbis violentos. Enquanto a maior parte do continente consegue controlar a crise, a Irlanda acaba sendo o país mais afetado. Eventualmente, os cientistas desenvolvem um tratamento, mas ele só é eficaz em cerca de 75% dos casos. Os outros 25% permanecem resistentes à cura. Aqueles que conseguem se recuperar são chamados de curados e têm permissão para retornar à vida em sociedade. Já os que continuam infectados são detidos, e muita gente defende até mesmo sua execução para evitar um novo surto. Os curados retêm memórias de quando estavam sob o efeito do vírus, inclusive dos atos horríveis que cometeram, o que deixa muitos deles com transtornos psicológicos graves. Senan, um dos curados, sofre com lembranças perturbadoras do seu passado. Em um momento de aflição, ele corre até um espelho e percebe veias escuras próximas ao olho, um dos sinais de quem foi curado, o que o alivia por um instante. Mais tarde, Senan conversa com o sargento Kanner, responsável por sua reabilitação, e revela que passou 4 anos infectado, sendo atormentado por pesadelos. Isso é algo positivo, pois acredita que os curados devem lembrar dos danos que causaram. Kanner então informa que Senan irá morar com sua cunhada, Abigail, uma decisão incomum, já que a maioria dos curados vive em abrigos do governo devido ao medo e à discriminação generalizada. Durante o trajeto de ônibus, Senan e Connor observam uma cidade completamente diferente, repleta de tropas armadas e campos improvisados. Protestos acontecem em frente aos centros de acolhimento, com pessoas entoando palavras contra os curados, chamando-os de assassinos. Ao chegarem ao destino, Connor se despede de Senan com um abraço e o aconselha a esconder seu passado de Abigail. Abigail, uma repórter, vive com seu filho pequeno, Selan. Seu marido, Luke, perdeu a vida durante o surto. Quando Senan chega à casa dela, é recebido com carinho. Abigail insiste em ajudá-lo, dizendo que era algo que Luke teria desejado. Ela o questiona sobre os últimos momentos do marido, mas Senan mente, dizendo que eles se separaram no meio da confusão daquela noite. Incapaz de dormir, Senan começa a relembrar os acontecimentos que o levaram a ser infectado. Ele recorda estar ao lado de Luke quando as sirenes de evacuação começaram a soar. A cidade mergulhou no caos enquanto Luke procurava desesperadamente por sua família, sem sucesso. De repente, um zumbi atacou Senan por trás. Luke tentou defendê-lo com uma ferramenta, tentando afastar a criatura, mas já era tarde demais. Senan havia sido mordido. Consciente de que estava infectado, Senan implorou para que Luke fugisse. No dia seguinte, Connor visita seu pai com a esperança de conseguir ajuda para encontrar um trabalho melhor. Atualmente, ele atua como zelador, mas sonha em voltar a ser advogado, como era antes da pandemia. No entanto, seu pai o recebe com frieza, o empurra contra um carro e o chama de monstro por causa do que ocorreu com sua mãe. Enquanto isso, Senan vai ao antigo centro de tratamento onde trabalha. Ao chegar, um segurança verifica seus olhos para confirmar que ele é um dos curados antes de liberá-lo para entrar. A doutora Joan o designa para lidar com um paciente resistente chamado Joe, que está contido em uma cama. Assim que Joe vê Joan, entra em pânico, grita, se debate e tenta se soltar. Senan consegue acalmá-lo, percebendo que toda a raiva de Joe está direcionada apenas à doutora. Isso permite que Joan aproveite o momento para aplicar uma injeção. Mais tarde, ela explica a Sinan que Joe o reconheceu como alguém que também esteve infectado, pois ainda há vestígios do vírus presentes nas células dos curados. Mais tarde, Senan permanece ao lado de Joe, cuidando dela com paciência e carinho, inclusive ajudando-a a tomar banho, demonstrando sua empatia e gentileza. Enquanto isso, posteriormente, Senan visita Connor no centro de acolhimento e compartilha com ele que os resistentes não representam uma ameaça real aos curados. Isso faz Connor refletir se não estariam mais seguros entre os infectados do que convivendo com uma sociedade repleta de medo e preconceito. A conversa é interrompida por Kanner, que repreende Connor por ter faltado ao trabalho. Connor tenta se justificar, dizendo que aquele tipo de serviço não é sua função, mas Kanner retruca, dizendo que os tempos mudaram e todos precisam se adaptar às novas realidades. Ele também proíbe Connor de entrar em contato com a própria família novamente, alegando que eles não o querem mais por perto. A notícia deixa Connor indignado, e ele parte para cima de Kanner, que o domina com facilidade, o jogando contra a mesa e depois no chão. Senan tenta intervir, mas 2 guardas armados o seguram. Naquela noite, Senan tem um pesadelo no qual ele, ainda como zumbi, ataca uma criança. Ao acordar, encontra a porta da frente pichada com palavras de ódio. Ao mesmo tempo, doutora Joan descobre, estarrecida, que o governo decidiu exterminar todos os resistentes até o fim da semana. Enquanto isso, Connor se aproxima de Abigail, se apresentando como amigo de Senan. Ela, com compaixão, pergunta sobre o que ele viveu. Connor então relata o terror de estar preso dentro do próprio corpo e o desejo incontrolável de matar durante o tempo em que
esteve infectado. De volta ao centro de tratamento, Senan continua auxiliando Joan nos cuidados com Joe. Durante uma pausa, ele vê 2 soldados entrando no setor onde os resistentes estão presos. Ao ouvir barulhos estranhos vindos de uma cela, vai investigar e encontra uma cena horrível. Um dos soldados mantém uma resistente feminina imobilizada, enquanto o outro urina nela. Tomado pela fúria, Senan ataca um dos militares, mas é rapidamente dominado e arremessado contra a parede. A confusão dá à resistente a chance de se libertar e perseguir o soldado pelo corredor. No entanto, o outro soldado saca sua arma e atira, matando-a na hora. Senan observa, devastado, enquanto ela cai sem vida. Um dos soldados apenas comenta friamente que ela estava condenada de qualquer forma. Com os protestos se intensificando pelas ruas, Joan aparece na televisão defendendo os direitos dos resistentes e dizendo estar próxima de desenvolver uma nova cura mais eficaz. O apresentador retruca, argumentando que exterminá-los seria uma forma de proteção e misericórdia para o restante da sociedade. Vendo a entrevista, Connor avisa aos demais curados que, em breve, o governo pode voltar sua atenção contra eles e que é hora de reagir. Mais tarde, Connor leva Senan até um porão onde um grupo rebelde, autodenominado Aliança dos Curados, está se preparando para lutar. Eles acumulam coquetéis Molotov e planejam atacar casas desocupadas. Naquela mesma noite, o grupo parte para a ação, mirando residências de soldados e ateando fogo nelas. Enquanto isso, Abigail acorda com uma ligação urgente de seu chefe, informando sobre os incêndios. Ela logo percebe que Senan não está em casa. Na manhã seguinte, os noticiários já falam da Aliança dos Curados, rotulando o grupo como uma organização terrorista. Com o passar dos dias, Senan continua tendo visões do passado, lembranças vívidas do tempo em que era um zumbi. Em uma delas, ele descobre que foi Connor quem o infectou. Luke, na ocasião, tentou desesperadamente convencer o irmão a recuar, mas Senan, já dominado pelo vírus, acabou matando Luke. Certo dia, no consultório médico, Senan encontra uma fotografia antiga mostrando Joan e Joe juntos. Percebe então que eles já foram um casal e que antes de Joe ser infectada, os dois trabalharam juntos no desenvolvimento da cura. Ao voltar para casa, Abigail confronta Senan, perguntando se ele tem participado das reuniões da Aliança dos Curados, já que ele tem saído toda noite. Ele nega, e ela, ainda abalada, desabafa sobre o trauma de ter encontrado o corpo do marido ao voltar para casa no auge do surto. Tentando consolá-la, Senan leva Abigail e Selan para um lugar tranquilo, afastado da cidade. Ele conta que aquele local era onde ele e Luke costumavam ir quando eram pequenos. Naquela mesma noite, Connor aparece na casa de Senan, mas o clima rapidamente fica tenso. Durante a conversa, Abigail menciona que talvez a eutanásia dos resistentes seja uma solução para evitar uma nova epidemia, ainda que ela apoie os curados e não os culpe por suas ações sob o efeito do vírus. A fala dela incomoda Connor, que começa a se perguntar se ela realmente seria capaz de perdoar o responsável pela morte de Luke. Magoados, Abigail se retira e Senan confronta Connor, acusando-o de mentir sobre os alvos dos ataques e dizendo que pretende abandonar a aliança. Na manhã seguinte, enquanto Senan leva Selan para a escola, Canera aparece na casa de Abigail com a desculpa de realizar uma checagem de rotina nas famílias que acolhem curados. Após algumas perguntas superficiais, ele deixa claro suas verdadeiras intenções. Afirma que os zumbis não são irracionais como todos pensam e que agem em grupo, coordenando ataques como se fossem uma matilha. Antes de ir embora, Canera entrega um dossiê confidencial a Abigail, pedindo que ela o contate caso descubra qualquer informação relevante. Curiosa, ela abre a pasta e fica horrorizada ao ver as imagens contidas ali, fotos de Senan e Connor enquanto ainda estavam transformados. Mais tarde, Abigail entra discretamente pela entrada dos fundos do centro de acomodações, determinada a coletar provas. Com sua câmera, ela registra uma cena estranha. 5 curados em pé, formando um círculo, sincronizando sua respiração de maneira quase ritualística. Quando um deles a nota, ela se apressa para subir outro andar, onde flagra Connor fazendo um discurso inflamado para reunir mais apoiadores à causa da Aliança dos Curados. Uma mulher a reconhece e a empurra contra a parede, mas Connor intervém antes que a situação fuja do controle. Abigail então o confronta, acusando-o diretamente pelos ataques incendiários e exigindo que se afaste de sua família. Ela também menciona a teoria de Canner sobre os zumbis caçarem em grupo, o que deixa Connor desconfiado, já que ela não deveria saber desse detalhe. Quando Abigail sai do prédio, percebe que está sendo seguida, provavelmente por alguém tentando recuperar sua câmera. Ela se esconde em uma sala vazia, escapa pela janela, mas é agarrada por um homem logo depois, conseguindo chegar em segurança ao laboratório. Enquanto isso, Joan recebe uma notícia devastadora. Os soldados exterminaram todos os resistentes que estavam no nível inferior da instalação. Ao ir até a ala onde Joe está, ela a encontra sentada ereta em sua cama. Joan tenta se aproximar,
aproximar, mas assim que toca nela, Joe a ataca, fazendo-a cair no chão. O barulho chama a atenção dos soldados, que invadem o local, amarram Joe e anunciam que ela será executada. Joan suplica por mais tempo, tentando impedi-los, mas seus pedidos são ignorados. Enquanto isso, em casa, Abigail percebe um novo grafite ameaçador em sua janela. Ao sair para verificar, não vê ninguém por perto, até que um homem mascarado surge de surpresa e ataca Senan com um taco, chamando-o de lixo curado. Em seguida, na manhã seguinte, a polícia aparece para uma rápida investigação, mas trata o caso com indiferença, dizendo que esse tipo de ataque se tornou comum nas casas onde vivem os curados. Sem pistas ou provas concretas, pouco pode ser feito. Senan decide procurar Connor e admite que ele estava certo desde o início, optando por retornar à aliança dos curados para proteger aqueles que ama. Enquanto isso, Abigail percebe que o invasor levou o cartão de memória de sua câmera, o mesmo que guardava imagens comprometedoras dos rebeldes se organizando. Desconfiada de que alguém de dentro da aliança tenha feito isso, Senan comparece a uma reunião da aliança e fica surpreso ao ver Joan presente. O grupo está preparando uma missão de resgate para Joe, mas Senan insiste que não machuquem os guardas. Antes que possam continuar o planejamento, barulhos explosivos interrompem a reunião. Soldados invadem o local e dominam qualquer um que tente resistir. Connor e outros membros da aliança conseguem escapar, mas Senan decide ficar para trás e acaba sendo capturado rapidamente. Mesmo sob pressão, Senan se mantém calado durante o interrogatório. Pouco tempo depois, Connor encontra Abigail e Selan no parque. Ele acusa Senan de ser o responsável pela morte de Luke, mostrando a cicatriz que Luke deixou em seu pescoço durante o confronto final entre eles. Enquanto isso, Kanner pressiona Senan, prometendo proteger sua família em troca de informações. Senan se recusa a colaborar e, por falta de evidências, é liberado. Ao sair, um curado lhe entrega um bilhete de Connor marcando o próximo encontro. Quando Senan retorna para casa, Abigail exige saber a verdade. Ele então confessa que foi ele quem matou Luke, o que faz Abigail desmoronar emocionalmente e mandá-lo embora. Naquela noite, Senan se encontra com Connor, que revela que contou tudo a Abigail de propósito, para que Senan aprendesse que até pessoas boas podem se virar contra os curados. Nesse instante, Senan percebe que Connor não sofre com pesadelos, o que o assusta. Logo depois, Kanner chega com provas concretas ligando Connor aos atentados. Senan se rende pacificamente, mas Connor ataca Kanner brutalmente, tirando sua vida com uma pancada fatal. Connor então pega a arma de Kanner e acusa Senan de tê-lo delatado. Senan admite que só queria impedi-lo de causar mais tragédias. Connor, impassível, diz que o plano já está em curso e foge antes que possam impedi-lo. No dia seguinte, um grupo de curados disfarçados como funcionários da saúde infiltra-se no centro de tratamento. Eles neutralizam os guardas e libertam Joe de sua cela. No entanto, um dos rebeldes, desobedecendo Joan, abre todas as celas de resistentes. Senan chega em seguida e caminha entre os infectados, que não o atacam devido aos vestígios do vírus que ainda restam em seu organismo. Senan encara o rebelde armado, enquanto os soldados invadem o local. No meio da confusão, uma explosão acontece, uma das bombas da aliança, disparando contra civis escondidos. Senan encontra Joe ainda trancada na cela e a carrega para fora, abrindo caminho para os resistentes escaparem. Em meio ao tumulto, do lado de fora, os zumbis se lançam contra os soldados. Joan, percebendo que Joe não conseguiu sair, volta e se senta ao lado dela. As duas compartilham um momento silencioso e intenso, até que Joan é mordida por um dos infectados. Enquanto isso, Abigail ouve rosnados próximos à sua casa. Armada com um machado, ela tenta se defender, mas soldados surgem e a evacuam à força, impedindo-a de buscar Selan na escola. Senan, por sua vez, corre até a escola e encontra o garoto escondido. Eles tentam fugir, mas Connor surge com um zumbi, apontando diretamente para Senan. Senan ordena que Selan corra e enfrenta a criatura. Em seguida, Connor o ataca. No caos, tiros cruzados atingem soldados próximos. Mesmo com a chance de fugir, Connor hesita ao ver Senan ferido escondido debaixo de um carro. Ainda assim, ele o poupa. Na zona de quarentena, Abigail confronta um guarda, o que provoca mais confusão. Os curados aproveitam o tumulto e invadem o local. Abigail escapa, mas se depara com zumbis. Ela agarra uma arma de um soldado morto e luta para sobreviver. Em outro ponto da cidade, Abigail finalmente reencontra Senan e Selan. Porém, o alívio dura pouco. Um zumbi ataca e morde Selan. Em um surto de raiva, Senan mata o infectado. Abigail, dilacerada pela dor, considera pôr fim ao sofrimento de seu filho, mas Senan a impede, prometendo que fará de tudo para protegê-lo até que uma cura verdadeira seja descoberta. Com isso, ele parte com o garoto nos braços, deixando Abigail
civil desolada. Dias depois, os noticiários anunciam que a ordem foi parcialmente restaurada. Nas ruas, pôsteres de Connor, agora considerado um símbolo rebelde, cobrem os muros, transformado em ícone de uma luta que ainda está longe do fim. Abigail ouve rumores sobre grupos de infectados sobrevivendo escondidos no interior. Alguns dizem que ainda têm consciência, outros que lutam contra o instinto. Ao escutar essas histórias, um sorriso discreto surge em seu rosto. No fundo, ela sabe, ou pelo menos quer acreditar, que Senan e Selan estão entre eles, vivos, resistindo, lutando contra a escuridão do vírus e contra o mundo que já os deu como perdidos.